Pronto. Pronto. Boa tarde a todos, né? Vamos à nossa plenária ordinária do mês de abril. Temos algumas pautas no dia de hoje. Vamos só começar então, né, como de praxe, com a aprovação da pauta e ordem do dia que foi encaminhado para todos. Vou colocar ali no chat. Eu coloquei ali no chat para. Tô botando, na verdade, né? Ordem do dia: um aprova e dois reprova. Aprovado. Aprovada então a ordem do dia. Marina, temos faltas justificativas? Sim, a Thaís justificou e a Uhum. Elione. Tá, então justificado. É, vou colocar agora em aprovação no chat a ata da nossa última reunião ordinária, né, realizada no dia 26 de março. Conforme acordado, as atas não serão mais lidas nos dias da reunião para a gente poupar, né, um pouco do tempo das reuniões. Vou colocar ali no chat. Coloquei ali, tá, pessoal? No chat, quem puder votar, é um para aprova e dois para reprova. Aprovado. Ótimo. Então, a ata da nossa última reunião foi aprovada. Nós temos alguns informativos da mesa diretora. A primeira questão é a movimentação de conselheiros. A conselheira Ana Lúcia, da Comissão de Políticas Públicas, Capacitação e Informação, ela está deixando a comissão a pedido dela. Então, a gente tem uma vaga em aberto na comissão para conselheiros que não sejam não governamentais, né? Alguém gostaria de participar, de se manifestar, de ir para essa comissão, que seja não gov, é a Comissão de Políticas Públicas, Capacitação e Formação. Essa comissão ela trabalha com visitas nas entidades e muitas vezes a gente nem tem quórum para poder fazer a realização dessas visitas porque falta o conselheiro não gov. Alguém teria interesse? Se não, A Marina, a maioria das, gente. Oi? a maioria das reuniões são online também, não? Essa As não, reuniões, a maioria são online. essa não, essa é presencial, porque é documentos que eles têm que ficar avaliando e aí tem a questão da visita. Mas quase todas as nossas comissões a reunião é online, mas essa não é não. Só quando dá para fazer online, né? Mas tem a questão da Uhum. visita que aí é presencial. Vocês querem que eu participe, vocês concordem que eu participe, eu posso participar para ajudar. Tá bom? Colocar o sino. Ótimo. Me coloca à Então, disposição. fica resolvido. Aí nós temos outros, então, né? Fica resolvido o seu José, né? Às vezes eu Isso. confundo. Isso. Fica então na Comissão de Políticas Públicas, no lugar da conselheira Ana Lúcia que pediu para sair. A gente tem outros informativos em relação ao ofício número 4 do Fórum Municipal de Trabalhadores, né, do SUAS, que manifesta acerca do ofício encaminhado a esse conselho, onde solicita informações referentes ao protocolo de gestão para a concessão dos benefícios eventuais. Então, nós ressaltamos que o referido protocolo ele foi encaminhado no final de dezembro de 2025, mas não contempla as adequações relativas ao novo fluxo. Informamos ainda que a gerente Rafaela se comprometeu a encaminhar a versão atualizada do documento, contendo as devidas alterações para que esse conselho possa proceder com a análise e aprovação.
Foi encaminhado daí a ata, né, de reunião da Comissão de Acompanhamento e Gestão do PET, Bolsa Família e Benefício Eventual. Então, é o informativo que nós temos em relação a esse ofício, que foi encaminhado. E também temos um ofício, um informativo, que é o ofício da OSC Árvore da Vida, que ela encaminhou em resposta ao parecer número 4 nosso, referente ao indeferimento da sua inscrição, informando que atualmente a OSC Árvore da Vida, por meio de seus serviços de acolhimento institucional, Casa Alva Filial São José, mantém termo de colaboração vigente com o governo do Estado de Santa Catarina. E aí, no âmbito desse instrumento, o serviço possui caráter regional, com abrangência destinado ao atendimento de mulheres em situação de violência e seus dependentes oriundos da região de Foz do Rio Itajaí, Grande Florianópolis e Vale do Itajaí, totalizando 87 municípios contemplados. E aí, a entidade se colocou à disposição para futuras articulações que possibilitem o atendimento à população do município de Palhoça. Até agora não temos nenhum acolhimento do município, né, nessa questão desse conveniamento. Eu acho que não foi, até onde eu sei, não foi nem ofertado para a gestão essa possibilidade, apesar de estar grande Florianópolis, né? E temos os informes da Secretaria Executiva. Queres falar, Marina, a respeito da assinatura das atas? Sim. Então, gente, a gente faz tempo que a gente está nessa modalidade de fazer as reuniões da plenária online, né? E só que as assinaturas elas ficavam pendentes ali no livro de atas para poder assinar depois. E aí a gente está com muitas atas sem assinatura, algumas pessoas até vieram aqui no conselho assinar. Então, a partir de agora, né, esse ano a gente vai fazer vai, as reuniões da plenária vai ser assinado digital. Então, assim, eu tenho encaminhado separado para os conselheiros a primeira ata nossa ali da reunião de fevereiro, né? Para assinatura. E quando essa ata de hoje foi aprovada, a gente vai encaminhar essa também para assinar. Porque a gente, pensando em quem não tinha a assinatura digital, a gente não colocava, só que a gente tem mais gente que tem assinatura digital e menos gente que não tem. Então, não faz sentido a gente ficar com um monte de atos sem assinatura, né? Aí, esse mês, a gente precisou das atas assinadas e a gente não tinha, né? Então, a gente vai estar sempre encaminhando para um conselheiro, a gente só pede para a pessoa não demorar muito para assinar, porque é bastante conselheiro para assinar, sabe? Senão Porque enrola depende da muito. assinatura de um para poder assinar o outro, né? Aí, Porque como é é um de muita cada gente, vez. não dá para colocar no grupo, então eu vou colocar para cada um individualmente, senão vira ruim Uhum. no grupo. Nas Não, comissões a gente põe porque é pouca gente. e, por exemplo, se a Marina manda primeiro para mim e eu demorar 2, 3 dias para assinar, tem que primeiro eu assinar para ela poder passar para o próximo, para não ter as assinaturas sobrepostas, né? Então tem que ser um de cada vez. Então quem receber, se puder assinar, né, já pedindo ajuda também, já assinar em seguida, porque daí ela vai passando para o próximo conselheiro, né? Que nós somos em quantos? 20 não, que participam? Nós somos em 22? 36. Então. Mas minimamente tem que ter 22, né? Algo assim. Sim. Tá. Então, fica, né, esclarecido que então a partir de agora, né, o pessoal ali do conselho, né, da Secretaria Executiva, o Vinícius ou a Marina vão estar entrando em contato para pedir essas assinaturas. E se por acaso algum conselheiro tiver algum tipo de dificuldade com a assinatura eletrônica e que precisar de alguma ajuda, eles também se colocam à disposição, né, para poder ajudar e facilitar isso também. Nós temos, aí continuando a nossa pauta, nós temos uma pauta da Comissão de Financiamento e Orçamento, que é a comissão da qual eu também participo. Nós fizemos, eu acho que deve ter membros aqui, eu acho que eu escutei a vozinha do Chico, tem a Amabile, quem mais, Marina, que está na comissão? Tem os Luzia O Josias eu vi que ele e apareceu tem ali o seu também. José, O seu José, isso. Então, nós na comissão, né, a Catiúcia gente, também. Eu acho. a gente analisou as contas referente ao cofinanciamento estadual do exercício de 2025, que Luísa, também foi. Oi, fale. é só porque tem uma questão referente à questão anterior. Acho que a Priscila perguntou se as atas vão ser encaminhadas por e-mail ou WhatsApp. Tá bem Ah, baixo, eu não tô ouvindo. ô Marina, mas eu escutei também. Ele está perguntando se as atas vão ser encaminhadas por e-mail ou pelo WhatsApp. No WhatsApp. No WhatsApp? As datas, né? A gente tá falando. Isso, data, ele voltou ali na ata. Sim, a Aham. gente vai pedir sempre para colocar. Eu vou colocar no WhatsApp de cada pessoa. Ô, Josias, só fala um pouquinho mais alto, eu acho que o teu microfone deve estar baixo, que a gente não está te ouvindo.
Não, eu só estou acompanhando o chat. Ah, tá. E aí, para registrar na ata certinho. Ah, tá. Ah, tá. Não tinha visto ali o chat, tá. Então, continuando, daí então vai ser encaminhado pelo WhatsApp. Se alguém, algum conselheiro, quando a Marina mandar, precise que seja encaminhado para algum outra, né, ou por e-mail, às vezes por um doc, pela assinatura eletrônica, aí é só ir conversando que a gente vai verificando essas assinaturas. Então, voltando, nós temos a pauta da Comissão de Financiamento e Orçamento. Como eu faço parte dessa comissão, eu vou fazendo as minhas considerações. Depois, se algum outro conselheiro que faça parte da comissão quiser a palavra também, eu deixo em aberto. Nós fizemos a análise a comissão, né? Da prestação de contas do governo estadual, do cofinanciamento do exercício 2025. A comissão ela recomenda a aprovação de contas do Fundo Estadual referente ao ano 2025, com uma ressalva referente ao empenho número 354, que é referente ao mês de maio de 2025, que foi a compra de um scanner biométrico no valor de R$ 2.815,80, que na época, no ano passado, nós fizemos uma análise, inclusive encaminhamos um ofício ao Estado para perguntar da legalidade dessa compra, né, que foi feito, nós ficamos em dúvida se poderia ser comprado esse scanner biométrico ou não, por conta de nós termos um posto de atendimento do IGP dentro da assistência para estar fazendo as identidades dos nossos usuários atendidos, né? E o Estado trouxe que não, nós não poderíamos ter comprado porque isso é um serviço da Secretaria de Segurança e não da assistência, né? Então, nós aprovamos as contas do Estado, mas com essa ressalva desse valor que deve ser devolvido para o fundo. Enquanto aqui gestão, né, já foi encaminhado para a contabilidade, o pedido de devolução ao fundo desse valor, foi colocado toda essa análise dentro do- da prestação de contas, inclusive nas notas explicativas. Então, a comissão ela recomenda pela aprovação de todas as contas, lembrando que são 4 contas: a conta da proteção especial, da proteção básica, do incentivo à gestão e do benefício eventuais. Então, eu abro a palavra se algum conselheiro analisou a documentação que a gente encaminhou, ou até mesmo os conselheiros que fazem parte da comissão, se quiserem acrescentar alguma coisa. Enquanto isso, eu vou escrevendo no chat. Tá aberta a palavra, tá, pessoal? Quem quiser falar, pode falar. Coloquei ali no chat, então, prestação de contas do Tu cofinanciamento. já, tu Oi? já esclareceu bem, né? A gente entendeu na comissão de financiamento que não cabia, né, a usar o dinheiro da assistência para essa finalidade. Dentro dessa análise, a gente não aprovou as contas com essa ressalva, porque realmente é algo que não cabe. É isso. Isso. Na verdade, a gente fez a aprovação com a ressalva para devolução, né? Porque quando existe alguma questão que a gente não aprove, a gente bota ressalva. Porque se a gente reprova a prestação, só para, né, ficar claro, a gente reprova todas as contas, né? Então, a gente analisou que só essa estaria errada. Então, por isso que a gente aprova com ressalva dessa devolução desse empenho específico. Isso entende-se que os outros estão corretos, né? Então, coloquei ali no chat para votação, prestação de contas com o financiamento estadual de 2025, um aprova, dois reprova. Alô, Oi? eu aprovo também, tá? Ah, tá. Com aquela ressalva ali que não estava conseguindo entrar novamente. Sim. Vamos votar, gente. Tá faltando? Será que eu votei? Peraí, deixa eu Bom, entrar no chat. eu acho que eu não votei. Vou botar de novo. Não vi. Ah, não, votei sim. Votei 2 vezes, Marina. Meu Deus, cancela.
Votou por mim, então? Ó, Depois deu, que eu vi. tá? Só Fechou. lembrando, gente, que a pessoa que é suplente, ela não vota quando o titular tá. Tem suplente votando junto com o titular. Se o titular tá Sou presente, eu. Desculpa. daí não vota, tá? É o hábito, desculpa. Então, aprovada a prestação de contas com a ressalva. Nós temos agora uma pauta da Comissão de Comunicação. A Tem dona, algum acho que representante? Eu estou aqui Tudo bem? Boa tarde boa Tudo a tarde. bem? todos, né? E desculpa porque eu não assinei, né? Teve um problema do celular, o vírus, né? Aí demorei. Aí abriu ontem, já está tudo ok. Daí eu vou assinar. Eu Tá só quero bom, dizer para você, só um pouquinho, eu estou tentando achar a legenda, e eu não acho a legenda. Então, eu estou acompanhando esse da audição, mas estou entendendo aos poucos ali, estou vendo uma leitura lá de áudio que vocês, tá? Pode ficar tranquila, tá? Para você não ficar preocupada, né? Porque daqui para frente a gente vai dar um jeito para arrumar um intérprete, porque a ITEP não trabalha voluntário, né? Nós somos, mas eles cobram a gente, né? Eu estou ciente, tá? Fica aprovado pela ata também, tá bom? tá bom. Vou É continuar que, participando. tá bom. É que no Zoom eu não achei onde que ativa as legendas. No Meet eu sei fazer, mas aqui eu não achei. Eu procurei. Hum, Pois vamos dar uma olhadinha com mais calma. Mas a pauta da Comissão de Comunicação é a respeito das demandas recorrentes por parte dos trabalhadores que querem se aproximar do Conselho em relação à publicização. É isso? Isso. Tá. Tem Tipo, mais alguém da. eles querem estar presente, por exemplo, nas plenárias, como ouvinte, né? Sim. Acompanhar as Então, pautas, tal. o que eu não sei se tem mais alguém que gostaria de falar, mas eu tenho aqui na minha pauta sobre a comissão, então, de comunicação, que eles informam, né, que tem havido uma demanda recorrente por parte dos trabalhadores para se aproximarem do conselho e participarem como convidados das reuniões das plenárias. Aí, considerando que as reuniões dos conselhos devem ser públicas e pautadas pelos princípios da transparência e da participação social, entende-se que essa aproximação é legítima e desejável. Nesse sentido, a comissão propõe que, mensalmente, sejam encaminhados aos trabalhadores, por meio do DOC, o convite e a pauta das plenárias. Adicionalmente, sugere-se a disponibilização de um formulário do Google para inscrição prévia dos interessados em participar, possibilitando posteriormente o envio do link acesso às reuniões. Essa medida busca fortalecer a transparência, ampliar a participação dos trabalhadores e promover maior integração entre conselho e a categoria. Pelo que eu, né, vi aqui, então, seria então para a gente deliberar para que todo mês antes, ali, uns dias antes, uma semana antes da plenária, a gente encaminhasse via DOC, né, que é o nosso memorando eletrônico dos servidores, a pauta da plenária, assim como é encaminhado por e-mail para todos os servidores e fazer, para todos os conselheiros fazer para os servidores, só que através do DOC. E aí fazer esse link. Eu só queria saber, Marina, se é possível a gente fazer esse formulário do Google, se é viável, que daí eu já não entendo muito as nossas, né, limitações É em que relação a isso. a gente achou melhor ali na reunião da comissão, ao invés de disponibilizar o link aberto para Para todo mundo, todos. fica muito complicado porque a gente não tem controle de quem entrou e a gente não sabe quem está na reunião. E, por Tá. exemplo, não é porque a pessoa é convidada, ela também entra na ata, entendeu? Ah, convidados, fulano, fulano, tal. E aí a gente fica perdido, porque até com o conselheiro às vezes entra sem estar identificado o nome, a gente não sabe nem quem está na reunião. Então, Uhum. fazendo isso, a gente vai ter um controle assim de quem está participando, né? Sim. Não, ótimo. Eu só quero saber, que a minha pergunta foi mais em torno de estar gerando esse formulário. É tranquilo de fazer isso, encaminhar, então? Sim, é um Ah, trabalhinho tá. extra, mas não vai dar nada, não. Então, é isso que eu queria entender, as nossas limitações e possibilidades. Mas É. então, em resumo, a nossa deliberação seria, né, que a comissão de comunicação colocou
para que a gente, então, mensalmente, antes das nossas plenárias ordinárias, a gente encaminhe a pauta e esse formulário para todos os servidores. E aí, os que quiserem participar como ouvintes e convidados da plenária, eles preenchem, então, esse formulário. E aí, no dia da plenária, assim como a gente, conselheiro, né, os conselheiros vão receber o link para entrar dentro da reunião. Então, eu vou escrever ali no chat se os conselheiros presentes, né, aprovam ou reprovam essa medida, de que a partir de agora vai ser aberto a plenária, que já é pública, né, e encaminhar essa comunicação para os servidores mensalmente. Ali teve uma mensagem no chat. Considerando que a plenária é pública, não seria mais viável fazer isso de uma forma que abrangesse não somente esse nicho? Mas Eu já, acho, por exemplo, eu acho. a gente já comunica, por exemplo, nas redes sociais que tem a plenária. Quem tem interesse sempre chama ali, eu quero participar. Assim como às vezes tem gente das entidades que não está na cadeira ali, ocupando cadeira, fala, eu gostaria de acompanhar as plenárias do conselho. A gente manda todo mês, mas as pessoas que não ocupam a cadeira, elas não participam, assim, porque eu acho que também tem um monte de coisa para fazer e acaba quem não participa. Passa Mas é batido, né? aberta, as pessoas por exemplo, no Instagram, que segue o conselho, fica sabendo da plenária, se quiser participar, vai poder participar. Não tem como a gente disponibilizar ali o link aberto, porque depois a gente não tem controle de quem está entrando, sabe? Até para fazer os apontamentos na ata mesmo. Até porque, como a gente Oi. utiliza muito o chat, se ficar ali aberto com vários nomes, a gente não vai conseguir fazer contagem de votos e tudo mais, né? Eu acho E que por eles não esse vão lado, para poder votar, quem identificação. vota é só o conselheiro. Exato. Então, E às aí vezes pode confundir, né? é só para ter controle mesmo, assim, de quem está entrando, até para ver, nossa, foi legal, olha quanta Mas, gente que participa, para a gente até ter um feedback ali de quantas pessoas de fato estão participando, tiveram interesse em participar. Oi, eu vou abrir meu microfone, é que eu estou procurando a mãozinha aqui e não estou achando. Pode falar. Fui eu que coloquei. A minha questão, eu super entendo isso, eu acho que isso é lícito, né, essa demanda. Eu vejo aqui na questão disso que a Marina falou, já é divulgado, né? Então, assim, já é divulgado nas redes, já é divulgado nos setores. é, Seria mais um direcionamento. A minha pergunta foi assim: não é possível, por exemplo, quem tem interesse entrar em contato, porque ali nos canais tem o telefone, e dizer que tem interesse, e daí sim se mandar um formulário, entende? Então, É que mas na o verdade. Mas DOC, vai. pelo DOC vai dar certo também, porque a gente vai Isso. colocar Ah, ali e sim. vai disponibilizar o Google ali para a É pessoa, que é se um ela tiver memorando. interesse. Isso é um memorando eletrônico que é que todos os servidores que utilizam, da assistência, né, que utilizam o memorando, que é a grande, 80% de nós servidores utilizam, aí eles já vão olhar ali e já vão no próprio memorando, talvez, né, conseguem já encaminhar o interesse, né, e responder o formulário, que daí já chega. Que às vezes a gente, né, que trabalha com memorando eletrônico, a gente abre ele todos os dias. Então é mais fácil de fazer ali, e aí provavelmente, Marina, daí tu vai enviar no dia da plenária o link e a pessoa vai lembrar que quer participar, né? Que às vezes pode até esquecer. Tá, eu vou colocar ali no chat, tá, pessoal? Pra gente deliberar e Eu quero votar. queria tirar uma dúvida. Pode falar, seu Pode José. ser? Esse pessoal vai participar, por exemplo, dia que a gente vai discutir a pauta, de repente não tem coisa polêmica, que eles vão participar se houver alguma polêmica, alguma coisa, no sentido, não vai dar uma. Eles vão participar como ouvintes, ou vão participar também das opiniões, dos debates, enfim. Não, eles vão Que é, participar como ouvintes e eu acho que em alguns momentos, se levantarem a mão e quiserem fazer algum tipo de consideração, acho que pode, não teria problema, só que eles não têm o poder do voto, né? Que daí seriam só os conselheiros, né? E se a caso preocupação não tem muita polêmica, quando até agora não houveram polêmicas, mas a hora que Uhum. houver uma polêmica, não vai ter umas farpas, alguma coisa nesse sentido? É possível, mas é que é bem possível que tenha, mas a gente está aqui para isso, né? Porque como é uma questão de é pública, né? As plenárias, então Uhum. qualquer pessoa que queira participar pode.
Então, a gente tem que participar das polêmicas junto, tentar, né, apaziguar, Faz parte. esclarecer, na medida, é bem isso, seu Zé, faz parte. Se caso acontecer, faz parte. Então Daí tá. cabe a gente Obrigado. esclarecer, né? E ali eu acho que o Beleza. Chico colocou que nem todos têm acesso ao memorando da prefeitura. De fato, não. Mas eu acho que se a gente começar a enviar os servidores, vai atingir mais pessoas, porque, como a Marina falou, coloca também nas redes sociais, no site da prefeitura, eu acho que também é colocado. Então, quem quer participar, que vê ali, só pedir também que pode participar, né? E também fica como aberto, né, às sugestões, se mais algum conselho tenha sugestões quanto à publicização das nossas plenárias, a gente também pode estar discutindo e colocar em deliberação. Ô, Luiz, e fui eu que coloquei, não foi Ah, o foi tu, Chico? achei que era o Chico, tá escrito se trampa, daí eu achei que era ele. Isso é que eu entrei com o e-mail do sindicato. Uhum. Deixa eu colocar aqui. Eu sempre levando a culpa, né? Ah, Chico, é que tu apronta sempre, a gente acha que sempre é tu. Tá ali, tá, pessoal, aberto então para votação. Um aprova o envio para os servidores através do memorando eletrônico e dois reprova. Tá aprovado. Aprovado então. A Aí partir da agora. próxima plenária, a gente vai tentar incluir tudo isso, né? Uhum, a Veremos gente, claro, a se vai gente dar vai se certo. adequando à medida do possível, né? Claro, mas vamos evoluindo. Aí nós temos agora, passamos para a pauta da Comissão de Políticas Públicas, Capacitação e Formação, que fez uma visita na OSCCAD. Tem alguém da comissão para fazer uso da palavra? Eu posso falar. Ótimo. Pode ser eu, daí eu acho que a Aline e a Alexandra também estão na plenária delas, né? Se tiver alguma coisa para estar concluindo. Bom, a gente fez essa visita no dia 19. A demanda era verificar se eles estavam atendendo uma documentação que já tinha sido encaminhada para eles sobre a questão da equipe técnica, né? Porque quanto à estrutura deles, hoje eles estão com 150 crianças, tem 6 oficinas, tem frequência, tem essa questão toda, né? E o que nos foi relatado ali é que enquanto OSC sem fins lucrativos fica bem complicado tu ter uma equipe técnica contratada, né? Que é o que a legislação prevê. Então, a gente colocou isso ali no parecer e colocamos também essa necessidade de se ter discussões acerca de sociedade civil. Isso foi uma conversa que a gente teve até com o Maurício, que também estava lá no Congresso, sobre isso, porque hoje, enquanto OSCs, para se participar de editais, tu precisa ter o certificado, né? E a contrapartida para as OSCs, do ponto de vista financeiro, não tem, né? Pelo menos para grande parte. Então, há uma grande exigência quanto à documentação, porque se adequou às OSCs dentro de toda a legislação que existe, né? Mas não se tem uma conversa nesse sentido. Então, foi mais ou menos isso que a gente colocou no parecer. Eu não sei se precisa ler, se tem necessidade disso, ou se vocês têm mais alguma pergunta em relação. Na verdade, é que eu tenho, né, que eu li aqui na nossa pauta, foi como tu explicou. Que é a dificuldade da composição da equipe mínima, né? Pelas, Isso, pelas, pelas organizações. sim, E deixa eu ver o que que eu tinha visto aqui. E o que que a gente poderia. A gente precisa definir um posicionamento, né, em relação a isso, né? E nós, enquanto Conselho de Assistência. Claro e uniforme, até está escrito aqui, né? Porque eu entendo a dificuldade, né, das organizações ali, das OSC.
Só que a gente tem as resoluções, legislação a cumprir, então não dá para, eu entendo que não dá para a gente. É complicado a gente abrir exceções em casos e outros, ou eu acho que tudo bem a gente dar prazos para se adequar, eu acho que é ok, isso não tem problema nenhum, dilatar prazos e tal, enfim, para poder, né, a instituição se adequar, mas eu acho que definir isso, tipo, fez a visita, se identificou que não tem equipe mínima, dá um prazo, né? Às vezes a instituição está só passando por um período que é ruim, né? Vamos colocar assim. E dentro desse prazo, se a gente, né, verificar que realmente está ali se esforçando para tentar atender a resolução, ok. Mas eu entendi e eu acho que sim, a gente precisa ter um posicionamento em relação aos critérios mínimos, né? Que eu acho que tem uma coisa ou outra que a gente pode, né, relevar, dependendo do que for, mas tem que ter os critérios mínimos da resolução, até porque a gente, enquanto conselho, a gente não pode ter deliberações contra a legislação, né? Mas eu Mas o acho que é nosso isso, né? parecer, ele deixou bem claro Isso. que não Uhum. cumpre, que isso Uhum. não está sendo Isso foi o que eu cumprido, entendi. mas Uhum. nós fizemos algumas considerações que eu acho que é válida Uhum. essa discussão, né? Porque a gente sabe que quando se começa a falar sobre os assuntos, que se começa a se pensar em possibilidades. E é claro que não vai ser enquanto conselho que não nos cabe isso, mas é válido trazer isso para o conselho também, Uhum. porque é um outro olhar, né? Eu vejo que tem tentativas, mas dentro do contexto, e agora eu falo isso como OSP também, porque a gente Uhum. sabe que isso é bem complicado, porque é todo dia isso tentando se adequar, né? Dentre tantas prioridades que tu tem para se manter, você vai por exclusão. E não que isso não seja importante, é Sim. importante. Eu Claro, acho claro que é, que essa né? Mas, resolução, ela é federal, né? sim, Então. eu É que não daí a sei gente se tenta. eu não sei se cada município ele consegue adequar isso aí, eu também não tenho essa informação. Não, se for, por isso que É, eu perguntei, se for federal, a gente não pode nunca sim, sim, Inclusive, eles minimizar. deram um prazo na época de 90 dias para os conselhos sim, começar a cortar as organizações que não Esse. estavam adequando. A gente já até extrapolou esse tempo, a gente continua com essa coisa de adequação, mas a gente vê que tem entidade que não vai conseguir se adequar, né? Não vai, ou também não tem algumas que não têm interesse, igual uma que eu conheço que não falou que não teve na hora de votar ali, né? Algumas pessoas entenderam que não é viável, vamos deixar para lá. Então, esse ano a gente vai descredenciar uma entidade que ela não quis, falou que A gente não tem muito o que fazer, porque não tem como ir contra uma sim. resolução. A gente até pode ser contra uma situação ou outra, mas não tem como ir contra uma resolução, né? Ah, A não, gente pode ter não, opiniões, né? Mas opiniões sim. não pode ir contra as resoluções federais, principalmente. Mas Não, mas entendo. é, nesse caso específico, havia sido dado prazo, né? Eu acho que Uhum, já na outra gestão, uhum. e a nossa função ali era verificar É, isso, né? Então, aí foi isso que minha a gente opinião, fez com o assim, eu não parecer. me oponho nunca a prazos. Porque se pelo menos a instituição se manifesta o interesse de se adequar, ok, né? Agora, se depois de um, dois prazos não consegue, infelizmente, daí a gente não tem muito o que fazer. O que Ô, a gente Alessandra, tem que. Oi, seu Zé, pode Oi, falar. seus bastos. Alessandra, tu tens a tua opinião, tu é favorável a esticar esse prazo, até porque a gente que está na frente da Maria, seu instituição, a Bastos, gente, o senhor sabe como é difícil é, essas questões, né? A gente não participou, eu pelo menos não estava nesse processo ano passado, mas eu daria sim, porque a gente sabe como é importante o certificado para participar de editais, né? uhum. Não, Então, ô Luiz, só não Oi? entendi mas eles falaram que tem em interesse em relação. adequar, porque eles já tiveram esse prazo eles apenas não conseguiram ou eles não vão ter como? Não querem, não estão buscando esses recursos de alguma forma, não tem interesse. O que ficou e a assim? O que gente vocês não, entenderam mais assim na eu, visita? eu acho que se tenta sim, eu acho que se busca. Quando tu vai buscar parcerias, hoje é muito fácil
fácil entre aspas, né? Porque não é nada fácil. Mas tu encontrar parcerias para projetos de geração de renda, se tu falar de comida, se tu falar de trabalho. Quando tu traz para a parte técnica dentro de uma OSC, geralmente se consegue isso ou por projeto, ou é, então sempre é buscado isso, né? E eu vejo que ali se faz isso, só que não é uma coisa que eu acho que eles conseguem te dizer, ó, eu vou tentar e daqui a 30 dias tu volta e vai ter. Esse tipo de resposta a gente não teve, né? Mas eu não sei, Josias, eu voto. É que eu tive só dificuldade de entender qual foi o parecer da comissão. Eu entendi o contexto, né, de que foi Uhum. feita a visita no CAD, foi É que o verificado que CAD eles não não estruturam tem, mínima ele não se física, adequou para a estrutura mínima, exatamente. Aí é ele não atende às questões de requisito isso, aí mínimo ele não de pode mais E ficar, ele não era equidade. pode ser isso. inscrito no conselho. É isso, né? É porque assim, Tá? nós não O entendemos que. parecer da comissão, então, qual que é? Só Não, é Parecer porque da assim, o que comissão. que nós fizemos no parecer? Nós relatamos a visita, que foi isso que nos foi pedido. Relatar e verificar se estava adequado. Então, foi isso. A decisão, tipo, sugiro estender isso, pelo não menos houve no. recomendação. Não, porque isso era na comissão, né? Na plenária. Pelo menos esse foi o entendimento que eu Mas tive. a comissão não sugeriu nada, ou descredenciamento, ou credenciamento, ou prazo? Não, Mas assim eu volto a insistir, Alessandra. Não seria interessante a gente caminhar um pouquinho mais com eles também, visando sim, as nossas dificuldades? E eu estou me colocando no lugar do CAD, a gente sim. conhece, a gente vê a estrutura que eles têm, mas a gente não sabe as dificuldades que eles também têm. Então, assim, eu estou fazendo esse questionamento porque a gente ainda anda correndo atrás com o pires nas mãos na, em algumas políticas públicas e de repente Uhum. o CAD pode estar com essa dificuldade. Então, Não, a mas minha. sim. Mas, seu Marina, Bastos, o nosso parecer, ele não colocou isso, entendeu? Ele relatou tá, aqui e nós fizemos uma colocação sobre a necessidade de se rever isso, tá, eu né? Nós entendi. Só deixa eu não, fazer uma pergunta. não, eu tô, Marina, o CAD, ele tá inscrito hoje ou não? Tá, tá, É entendi. porque assim, eles encaminharam a documentação nova. Esse Não, ano eu a gente faz entendi. a visita e aí Uhum, define o que que vai fazer. Vai tá. tirar a inscrição deles, Tá, vai não, dar prazo. ouvindo todos os conselhos, o que que eu sugiro? Mediante o parecer da comissão, eu sugiro que seja, né, é uma sugestão minha que a gente pode liberar outro também. Mas eu sugiro, então, que diante do parecer da comissão, que esteve lá, que viu que eles não estavam adequados, eu sugiro encaminhar um ofício, perguntando para eles se eles têm alguma previsão de adequação, se eles têm algum prazo para nos dar quanto a essa adequação e esperar uma resposta deles. Caso eles manifestem, não, nós temos um prazo de 30, 90, 120 dias, algum plano ou um cronograma de trabalho, aí a gente volta a discutir o que que a gente pode fazer em relação a eles, né? Acho que a gente poderia pedir um cronograma, né, algo nesse sentido, mas dando um. travou. Travou, né? Sim, É lá na ela deve assistência. ter caído a conexão. Oi, pessoal. Voltei? Oi. Oi, Deu, né? está Uhum, viva? Voltei. Então, voltando ali, né? Deixa eu ver aqui o chat, coloquei ali, pronto. uhum. Eu acho que então a questão eu fica como sugestão isso, de a gente mandar um ofício para a entidade. Uhum. Formalmente, né, em relação a essas adequações.
A gente enquanto comissão ou enquanto conselho? Eu acho que enquanto conselho, não sei, Marina, eu acho que enquanto conselho. É porque Porque assim, eu eles perdi um pouco da conversa aí, mas eu acho que eu entendi. É para fazer um ofício colocando se eles possuem perguntam interesse, se eles querem se isso, organizar, qual é o formalizando, prazo que eles isso. necessitam, tal. Tá bom. Acho que pelo conselho. Oi, Oi? Oi, estamos aqui esperando elas voltarem. Voltei, oi. Eu voltei. acho que tá Tá ruim. caindo direto. Sou eu É. só que tô caindo ou é todo mundo? Eu acho que é todo Não, acho que a mundo. Marina caiu também. Eu não caí, não, nem o seu José. Não, nós estamos vivos ainda aqui. São os remanescentes. Não, eu acho que é vocês ali da assistência. É, Ah, a mas a Marina gente e tá tudo em ela. lugar diferente, mas deve ser Mas é a Será que o mesma Maurício não internet pagou da a mesma conta? empresa? Será É, isso? É. deve ser a mesma, porque é a mesma empresa, é isso mesmo. Será que o prefeito não está Então, pagando as contas aí? É. olha, as daqui da assistência eu assinei os recibos, pelo amor de Deus. Vamos rever essas É, contas aí, hein? já pensou? Mas, gente, então, só para finalizar, antes que caia de novo, então pode ser dessa forma a gente encaminhar um ofício para pedir um cronograma de adequação ao CAD e Pode dar um ser. prazo para que eles mandem esse cronograma em, sei lá, 5, 10 dias úteis Uhum. para a gente analisar e aí submete novamente à comissão para análise, pode ser isso? Pode. Uhum. Eu acho que Não sim, precisa, acho que não só precisa. para. Pode falar. Acho que a gente devia valorizar o trabalho da comissão e dar uma resposta para elas também, né? Eu acho que esse também seria ideal. E a gente diz assim, beleza, fizeram a visita, foi constatado o problema, e aí a gente fazer esse procedimento. Daí a gente está amarrando todas as possibilidades. Essa é a minha sugestão. Não, sim, eu acho que em vez de a comissão mandar realmente como conselho, né? Não só como Uhum. comissão. Mas, obviamente, né, citando que a comissão esteve no local e foi identificado, né? Usar do parecer da comissão e questioná-los se existe algum tipo de cronograma e previsão de adequação à resolução. E aí pedir um prazo, né? Que daí a gente consegue daí também dar uma segurada para que eles consigam se adequar, né? Ajudar eles também nesse sentido. É exatamente a minha expectativa é exatamente essa, que a gente Uhum. sabe a dificuldade de cada um de nós, né? Uhum. Uhum. Mas é que a gente também, enquanto conselheiro, para a gente poder se resguardar, né? De que a gente tá ali, a gente vai dar essa chance, vamos botar assim, né?
para que eles se adequem, mas que a gente tenha um cronograma para que, se caso nos seja interrogado por algum ente, por que que eles ainda têm inscrição se não estão adequados? Não, mas eles têm um cronograma aqui, né? Tem um prazo de adequação. Daí a gente também nos resguarda enquanto conselheiros, né? Que a gente não está descumprindo a resolução, a gente está dando um prazo só para eles. Daí eu acho que é Beleza. interessante eles mandarem para a gente um cronograma. E ter a definição, né, Luiz? Porque como é algo já reiterado, né, o ano passado ele também já não cumpriu, é uma dificuldade que não é só dessa instituição, como a Alessandra falou, é uma dificuldade, né, que para as demais instituições, é uma dificuldade financeira, mas que fique registrado que, se findar o prazo, né, a gente vai ter que descredenciar a instituição, né, enquanto conselho, ainda que entendendo toda a questão financeira, toda a questão, né, mas tem a questão legal, como tu bem destacou, né, para que a instituição Isso. tenha entendimento de que ela não ganhou uma sobrevida, não, ela vai ter que se ajustar. E se ela entender que ela Isso. não vai cumprir, que ela oficie isso, eu não vou conseguir dar cumprimento Isso. porque é uma questão financeira que a gente não dá conta. E aí o conselho Isso. delibera sobre essa Seria definição. uma formalização ou de um cronograma de que quer se adequar, ou uma formalização de uma resposta que nesse momento não tem como. E aí a gente ou não vai credenciar ou vai descredenciar, entende? Do conselho. Porque a gente não, enquanto conselheiro, não, a gente não pode. A gente tem que se resguardar também, né? Porque nós deliberamos, né, em relação e não podemos ir contra uma resolução. Mas eu acho que a comissão fica como sugestão até para a comissão quando for emitir algum tipo de prazo, para que oficie, né? Não sei como é que fica o fluxo, se é o conselho ou se é a própria comissão, mas fica como sugestão de que a entidade, quando ela não está adequada, que seja solicitado um cronograma de adequação. Por exemplo, está faltando assistente social e psicólogo. Daqui 90 dias a gente pretende ter um psicólogo, daqui 120, um assistente social. E aí a comissão fiscalizar se realmente dentro desse prazo vai ter o que a entidade colocou no cronograma. Na Isso é um própria exemplo, né? Que pode visita, ter. né? Isso, porque isso é um exemplo, né? Que pode ter outras questões de adequações, assim, né? Mas eu acho legal talvez trabalhar com o cronograma da entidade para poder dar esse prazo, se a entidade tiver interesse, né, de se adequar ao conselho. E aí a gente fica, a comissão, né, os conselhos ficam resguardados também de que existe um cronograma. Aí, caso realmente a entidade manifeste, não, nós não temos condições, nós não vamos, nós não queremos, aí a gente já, né, descarta ali a possibilidade e passa para a próxima. E se o prazo não pode falar também, daqui a um ano, né? Não, 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 São claro, meses, tem que né? ter bom senso, tem que ter bom senso, claro, né, claramente tem que ter bom senso, né, mas eu acho que isso a gente tudo pode ir vendo com a comissão e analisando em plenária também, deliberando, né, contribuindo. Tá bom. Gente, e analisaram uma perspectiva federal. Se numa perspectiva federal foi dado para os conselhos um prazo de 90 dias para a verificação dessas questões, já no ano passado, se a instituição foi oficiada, né, ou, né, foi verificada, não atende, a gente não vai também conseguir dar um prazo maior do que aquilo que nos é dado, Isso, né? exatamente. Não dá para, né, Se extrapolar o bom 90 senso, dias né? ela não vai cumprir em 90 dias, ela não vai cumprir no resto do ano. E por uma Isso. questão E tem justa, que financeira. colocar, Então, é, como e tem inventar. que colocar justamente que se ela não conseguir se adequar dentro do prazo, ela vai ser descredenciada ou não vai ser inscrita. Mas a partir do momento que ela tenha a equipe mínima e esteja adequada, ela vai entrar em contato com o conselho para se inscrever novamente, né? Então é porque a Uhum. gente não pode ter essa responsabilidade de deixar inscrito uma entidade que não cumpre, não é as adequações, porque é uma questão federal, né? A gente não pode, infelizmente, não tem que a gente possa, por Porque mais a que a gente resolução queira tem um ajudar, porquê, tenha, né? tenha vontade, né? Uhum. Uhum. Mas eu acho que é isso então, pessoal, né? Eu acho que o caminho então seria esse, fazer oficiar o CAD para verificar se existe um prazo de adequação de até, eu acho que até 90 dias é o máximo seria. Caso contrário, eu acho que a gente não tem escolha, senão fazer o descredenciamento e colocar à disposição o conselho caso eles consigam se adequar para a gente não ir em descumprimento à resolução federal, né? Mas fica como sugestão que ele apresente um cronograma. É isso, então. Isso. Eu acho que a nossa pauta era isso. A última coisinha que eu tenho aqui é os conselheiros que participaram do Fórum de Piratuba.
Tivemos os conselheiros a Alessandra, a Mara e o Josias. Se alguém quer a palavra para contribuir, como foi o evento, se foi legal, se agregou conhecimento, se tem algo a contribuir aos conselheiros, né? A palavra está aberta. Eu vou me adiantar, mas eu acho que a Alessandra tem uma contribuição, né, mais significativa para dar enquanto conselheira, né? Eu vou trazer a minha perspectiva enquanto gestão, né, enquanto Gestão. gov. Isso é uma demanda que foi conversada, né, principalmente comigo, foi a questão das próximas também haverem mais participações dos próximos conselheiros, né, para os encontros não só estaduais, mas também para o federal. Traz um valor agregado, né, para o trabalho das nossas instituições aqui, não só enquanto conselho de assistência, né, enquanto conselheiras, membros conselheiros do conselho, né, mas para a identificação do que é a política, esse entendimento, né, para quem trabalha, ok, mas para quem não trabalha, como a Mara estava dizendo, né, muita sigla diferente, muita coisinha diferente, né, inclusive para aprender o que fiscalizar, como fiscalizar, né, porque às vezes né, a gente acaba entrando num desafio como é o desafio de conselheiro, né, muitas vezes tendo que ainda ali garimpar as nomenclaturas, né, entender um pouquinho da política, e esses momentos, principalmente do fórum, foi rico nesse sentido, né, de compreensão sobre execução de orçamento, sobre, né, as adequações das novas normativas, né, as questões né, do PAIF, enfim, né, foi proposição assim, para que sempre tenham mais encontros, né, ou que nos próximos encontros, né, tenham mais participações, né, e aí também, né, fica aberto ali, a Mara também está ali, né, parceira de viagem, que a gente foi muito agradável, né, tirando a parte da capacitação, mas também foi uma viagem agradável, né, os participantes foram, né, escolhidos, parece que é dentro, e foi muito interessante e positivo, né. Obrigada, Josias. Mais alguém das meninas? Só complementando ali, faço minhas as palavras dele. Enquanto Gov, porque assim, querendo ou não, nós, enquanto OSCs, é o mundo à parte dentro da assistência social, né? Então, a participação em fóruns, em congressos, a tua rede de contato aumenta muito, né? Então, e tu trocando experiência, eu acho que essa troca de experiências que se tem ali no decorrer dos dias que se fica, porque às vezes nas tuas conversas tu atende crianças que é atendido ali que tu nem sabe, assim, né? Então, e tu consegue ter uma visão mais ampla e tudo. E sem contar essa parte que o Josias falou ali das nomenclaturas, eu acho que quanto mais conhecimento, né, nós enquanto GOVs, a gente tem de legislação, de como se fazer essas tratativas burocráticas, porque é uma legislação muito extensa, né? Que a gente nem sempre chega até nós. Então, esses momentos, assim, eu gostei muito, assim, eu estou iniciando, né? Eu já falei para vocês, é minha primeira vez de conselho, então, foi muito agradável mesmo, assim, foi um grupo muito bom de trabalho que foi junto, né? E dentro das suas diversidades, tu vê que todos têm os mesmos objetivos, o mesmo propósito, assim, foi bem legal. Que bom. A Mara quer falar alguma coisa? Ah, com certeza, com certeza. Foi muito bom, pessoal. Foi muito agradável a viagem com essa turma maravilhosa também, Josias, Alessandra. É, a Alessandra, primeira vez, mas fala que é uma coisa séria. Me passou bastante detalhe ali sobre as ONGs e também aprendi muito naquele seminário. Quanto mais a gente ficava lá dentro aprendendo, mais a gente queria ficar lá vendo, assistindo, troca de experiência, conversa daqui, dali sobre aquilo que a Alessandra falou sobre as ONG.
sobre os conselhos. Foi maravilhoso, gente, foi muito maravilhoso. Em questão de tudo, estava ótimo. Que bom, né? Eu também, quando eu participo, quando eu consigo, né, participar, que esse eu gostaria de ter ido, mas não consegui, a gente volta meio que renovado, né? Cheio de esperança para mudar o mundo quando a gente consegue ir nesses fóruns, né? Nos congressos, né? Que a gente vai. Sempre tento ir no nacional, tem uns 2 anos, eu acho que o último que eu fui é ano passado, não consegui. Para quem trabalha assim na gestão, eu, na verdade, fico nos dois, né? Enquanto conselho, enquanto gestão. E aí a gente volta assim, parece que a gente acabou de sair da faculdade e quer mudar o mundo, assim, né? Mas é muito bom, realmente renova, né? Renova conhecimento, renova as nossas experiências, né? Com os colegas que às vezes passam pelos mesmos perrengues que a gente, e a gente, ai, não é só a gente, graças a Deus, né? Tem gente passando perrengue do mesmo jeito. Então, e reforça, né? O nosso compromisso. Mas então é isso, pessoal. Fico bem feliz, né, com a ida de vocês, que trouxe retorno de conhecimento. Vencemos a nossa pauta do mês de abril, estamos em abril. A gente fica à disposição, né? Acho que eu já posso encerrar. Desejo uma Eu boa queria tarde para só trazer todos. mais um assunto rapidinho. Ah, claro, é que não tem aqui na minha pauta, é inclusão de Não, pauta, inclusão de é pauta. porque é porque chegou hoje. É, Ah, então, está tendo um movimento de adesão dos conselhos municipais, dos estaduais, né? Para assinar via DOC, né? Via Google, para pressionar hum. aquela PEC. Daí eu entrei para Do 1%. Ai, eu não vi. isso, aham. Eu entrei para preencher. Alô? Tá aí? Oi, É que deu uma congelada tô, no meu. Então, tô. é, aí eu entrei para preencher tudo, aí no final lá, eles só querem saber se eu estou ali autorizada pelo conselho para poder preencher aquele documento. Eu queria autorização aí de vocês para a gente entrar nessa luta aí, né, para pressionar e para somar números Sim. também. Tu fala da PEC que Do guarda um um por por cento cento do lá. orçamento para assistência, né? Sim, Aham. eu acho que todos nós devemos preencher, né? Nossa, seria é 1% e seria um marco histórico para assistência se fosse aprovada, né? Foi aprovada em primeira votação, precisa ser aprovada em segunda votação, né? E depois precisa ir para Sim. a presidência. Não, eu acho que, né? É a minha opinião, né? Eu acho que por mim está autorizado. Alguém é contra, pode se manifestar. Isso. Senão eu vou Se entender que alguém é todo mundo contra, aceita. Então tá, então eu vou não só pode preencher para mim, lá, como colocar deve. o Conselho da Palhoça como para fortalecer a listagem lá, tá bom? Sim, maravilha. Então tá, pessoal, obrigada mais uma vez. E estamos à disposição. Uma boa tarde para Até todos e a até mês que próxima. vem. Tchau. Até. Obrigada, Boa até a tarde, muito obrigado. próxima. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, Beijo pessoal. do Boa Google. tarde. Tchau. Bom feriado aí, pessoal.